Sabe, dizem que a história de uma nação, muitas vezes, é a história de seus líderes. Isso fica muito claro no antigo livro de Reis. Ali a gente encontra uma crônica fascinante de uma nação que se partiu ao meio, e dos dois reis que, cada um do seu jeito, acabaram levando tudo para o mesmo colapso. Parece até roteiro de filme de suspense, né? Mas olha, é exatamente essa cena bem dramática que dá o pontapé inicial na nossa análise de hoje. É um momento de crise que bota pra fora o verdadeiro caráter de um rei e que basicamente sela o destino de toda a família dele. Tá, mas como é que a situação chegou nesse ponto, nesse nível de desespero? Para entender isso, a gente precisa dar um passinho para trás. O reino, que era super glorioso, o do rei Salomão, simplesmente se partiu. O que era uma nação só agora virou dois reinos inimigos, sabe? E isso, bom, isso preparou o terreno para muita confusão. E bem no meio dessa divisão toda, a gente tem os nossos dois personagens principais. De um lado, no norte, está Jeroboão, um líder novo, tentando a todo custo se firmar no poder. Do outro lado, no sul, está Roboão, o herdeiro de Salomão, que está ali lutando para manter o restinho da glória que o pai deixou. Eles eram rivais declarados, e cada um tinha um desafio gigantesco pela frente, um desafio que ia definir o futuro de tudo. Então, vamos começar olhando lá para o norte, para a história do rei Jeroboão. Uma crise bem pessoal dentro de casa está prestes a colocar ele à prova. E aí que a gente vai ver qual era a real, sabe, a verdadeira natureza da liderança e da fé dele. A situação é a seguinte: o filho dele, Abias, está muito doente, quase morrendo. E aí, no desespero, Jeroboão armou um plano. Manda a esposa disfarçada procurar o profeta Aías. Ela leva uns presentinhos simples, pão, bolo, mel, tudo para parecer uma mulher comum do povo. Mas aqui está a grande ironia da história. Esse profeta, Aías, é o mesmíssimo que tinha profetizado que Jeroboão seria rei. Pensa só, o cara inventou uma religião própria só para se manter no poder e, agora, na hora do aperto, corre para pedir ajuda para o profeta do Deus que ele mesmo abandonou. É o desespero mostrando a hipocrisia na cara dura. Só que, claro, esse plano de enganar o profeta não ia dar certo. O Aías podia até ser velho, cego, não enxergar mais nada com os olhos do corpo, mas a visão espiritual dele era afiadíssima. Ela atravessava qualquer disfarce. Antes mesmo da rainha botar o pé na porta, ele já sabia de tudo. Quem era ela e o que ela queria. E aí vem a resposta. E olha, não era nem de perto que uma mãe desesperada queria ouvir. É uma das profecias mais pesadas, mais viscerais que a gente encontra. A linguagem é chocante mesmo. A dinastia do rei é comparada a esterco que precisa ser varrido para fora. É uma sentença final, sem chance de recurso. E a profecia continua com detalhes horríveis. Basicamente, a aniquilação total da família dele, e os corpos nem teriam um enterro digno. Mas no meio dessa escuridão toda, tem um detalhe trágico. O filho doente, o Abias, ele vai morrer sim, mas a morte dele vai ser na verdade um ato de misericórdia. Por quê? Porque ele era o único em quem se achou alguma coisa boa, então ele seria poupado de ver e de passar pelo horror que esperava o resto da família. O mais assustador é a precisão com que tudo acontece. Não tem enrolação, não tem adiamento, a sentença é executada numa velocidade, assim, impressionante. A rainha volta para casa, e no momento exato em que ela pisa na soleira da porta, a criança morre, exatamente como o profeta disse. A palavra se cumpriu na hora. Ok, agora vamos virar a nossa atenção para o sul, para o reino de Roboão. A gente poderia pensar, bom, lá a história vai ser diferente, né? Afinal é a linhagem de Davi, de Salomão. Pois é, só que não. O que a gente descobre é que, mesmo sendo inimigos, os dois reinos estavam indo, espiritualmente falando, para o mesmo buraco. Sob o comando do Roboão, o reino de Judá simplesmente mergulha de cabeça na idolatria. As fontes descrevem uma coisa generalizada mesmo. Eles não só deixaram acontecer, eles construíram lugares de adoração pagã, com direito a práticas que eram consideradas abomináveis e que tinham sido, assim, expressamente proibidas. E só para a gente ter uma ideia clara do que isso significa, quando o texto fala em postes ídolos ou postes de Acerá, não é sobre o enfeite de jardim, não. Eram símbolos centrais de um culto de fertilidade, que, segundo os estudiosos, envolvia rituais bem imorais e vulgares. Ou seja, era um abandono completo das leis que fundaram aquela nação. E, do mesmo jeitinho que aconteceu lá no norte, a consequência veio rápido e foi devastadora. O castigo, digamos assim, veio na forma de um exército estrangeiro. O rei Sisaque, do Egito, invade Judá, vai direto no coração do reino, em Jerusalém, e saqueia tudo, leva embora os maiores tesouros.
E aqui tem um símbolo que é muito poderoso para mostrar essa queda. Pensa bem, Salomão tinha mandado fazer escudos de ouro puro para a guarda real. Depois que Sisaque saqueou tudo, o que o Roboão conseguiu fazer foi mandar fazer escudos de bronze para colocar no lugar. O ouro foi embora, e no lugar ficou um metal bem inferior. É uma metáfora perfeita, né? Um reino que trocou toda a sua glória por uma imitação barata. Então, o que a gente vê aqui? Dois reinos, dois reis que eram inimigos, mas, no fundo, uma história de queda que é impressionantemente parecida. Vamos colocar os dois fracassos lado a lado para a gente comparar? Essa comparação é muito reveladora. Olha só, o Jeroboão, ele foi um pecador, digamos, ativo. Ele foi lá e criou uma religião falsa para se manter no poder. Já o Roboão foi mais passivo, ele simplesmente deixou a idolatria tomar conta. Atitudes diferentes, certo? Mas o resultado? Exatamente o mesmo. Desastre. Um perdeu a família, a dinastia, o outro perdeu o tesouro da nação. No fim, os dois deixaram um legado de fracasso. Mas calma, que tem mais um detalhe interessante aqui. Alguns estudos apontam para a influência silenciosa das mães nessa história. A esposa do Jeroboão, que nem nome tem no texto, conseguiu, no meio daquela corrupção toda, criar um filho que tinha algo de bom nele. Já do outro lado, a mãe do Roboão, Naamá, era de outra nação, uma amonita. O texto faz questão de mencionar isso 2 vezes, o que sugere que a influência pagã dela pode ter ajudado a abrir as portas para a idolatria em Judá. No fim das contas, essa é uma história sobre liderança. Ou melhor, sobre o fracasso da liderança. Mesmo sendo inimigos, Jeroboão e Roboão acabaram unidos no mesmo erro fundamental. Os dois escolheram eles mesmos. O poder deles, a segurança deles, acima do bem-estar do povo. E o resultado disso foi a ruína para todo mundo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta que atravessa os séculos e que é tão relevante hoje quanto era lá atrás. Quando os líderes falham, quando tomam as decisões erradas, seja por orgulho, por medo ou simplesmente por não se importarem, no final, quem é que paga o preço? Fica aí a reflexão.